Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Meus irmãos, então, vamos lá. A impiedade dos últimos dias, aqui em Timóteo 2, né? Vamos ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Vamos lá. E aí, irmão? Você lê isso aí, você fala assim, é verdade, né? Estamos cheios de homens assim hoje, né? Será que você também não é um? Você vai estudar, né? Você tá assustado? Essa correção começa em mim mesma. Por quê? Porque, às vezes, o irreconciliável, você pode não ser soberbo, você pode não ser todas aquelas outras coisas lá, mas você é irreconciliável. E o que é uma pessoa irreconciliável? Que ela jamais perdoa ou pede perdão, reconhece seus erros. Ela não quer fazer isso. E não se trata apenas no teor individual da situação. Olhemos num todo. Você não é capaz, quando você toma uma posição e decisão em relacionada à religião ou qualquer outra coisa, você é incapaz de avaliar o outro lado também. Estou falando isso para um cristão, ok? Ou seja, você acha o Senhor da razão e da verdade e acha que só porque você tem uma posição teológica, você a defende até a morte, mas não verifica se de fato você está certo. Porque muitas vezes a gente é levado às outras pessoas que são tão cruéis, são realmente cruéis, e a gente vai acreditando e nos tornando cegos naquela posição. Isso se trata aqui, estou dizendo, relacionado a toda essa questão religiosa cristã que nós temos, das inúmeras igrejas protestantes, das divisões dentro da própria Igreja Católica, das divisões até não sei se da ortodoxa tem, deve ter também. Pessoas que se acham senhores da verdade e não querem arredar o pé. Eles não conseguem entender o outro lado da pessoa, a visão da outra pessoa. Então, aí você se remete a pregar a palavra, mas você não consegue compreender a visão daquela outra pessoa para que você pegue. Porque é o que o Espírito Santo faz, sabe? Ele vai pregar a palavra, né? E vai entrando no entendimento daquela pessoa, mas da maneira correta. Mas isso é instrução do Espírito Santo, certo? Então, tem também pontos de vistas. E tem coisas que Deus não é contra também, não. A gente pensa que Deus não é. A gente é que pensa que é isso. Mas não. E assim, você deixa de ver o seu irmão só porque você está em uma denominação. Você acha que só a sua denominação que é o corpo de Cristo, o resto não é. E você se recusa a ouvir outro ponto de história. Entendeu? Você se recusa a falar da palavra, a explanar o entendimento e o conhecimento. Você se recusa porque você acha que a sua denominação é o suficiente, é a única e nada mais adianta. E o nome disso é irreconciliável. Porque você está sendo irreconciliável, você não admite, você se acha o dono da verdade. Você é um irreconciliável. Claro que entrando nos âmbitos
pessoais também, né? Você não sabe perdoar. Você não admite a sua culpa. Você é um orgulhoso. Você se acha o senhor da verdade. Não é? Ou a senhora da verdade. E Deus nos chama a nos confrontar. Entendeu? E quem é mais o senhor da verdade? É você, cristão, que quer fazer, ou que se diz cristão, né? Que quer fazer de Jesus o seu garçom. Deus o seu garçom. Que ele tem que aceitar todo tipo de pecado que você cometer e, ok. Não é assim que funciona. Tá bom? Não é assim. Então, pensamos melhor nessa questão, tá bom? É o que eu tenho a dizer sobre isso. O irreconciliável. A gente tem que entender que se a gente não quer se mudar com o mundo, a gente não pode ter essas qualidades dessas pessoas aí. Que se você tiver uma só, é suficiente para você ficar no inferno. Não adianta você dizer cristão. Certo? E em relação à igreja num todo, é o que eu digo. O irreconciliável, ele se acha o Senhor e doutor da verdade. Então ninguém, jamais, sabe mais do que ele. E não é assim. Não é e nunca será. Tá? E que a gente tem que entender uma coisa. Há só um corpo de Cristo. Não há vários corpos de Cristo. E o corpo de Cristo compreende todas as outras igrejas, incluindo a católica. E você tanto odeia ou reclama ou briga. Para de ficar repetindo coisa de antigamente, de pessoas que estavam revoltadas por alguma razão na católica. É óbvio que você não vai concordar com tudo, mas você também não pode negar que ela é a igreja de Cristo, sim. E nem toda, tem outras igrejas também. Isso também, o irreconciliável vai muito a você que é de seita, o que você acha que não é seita, sei lá, eu não vou nem denominar. Mas necessariamente a você que acha que só a sua igreja tem a salvação. Que só a sua igreja é corpo de Cristo. Não é. Só a sua igreja não. Então assim, isso remete muito principalmente para igrejas como que gostam de ser auto-exclusivas e autodoutora, né? Do saber, né? E aos pastores que gostam de ficar aprendendo as línguas assim. E eu vou dizer assim para você, minha querida, o membro, ovelha da igreja. Não se prenda a ninguém. Se prenda a Cristo. Porque isso eu falo para todos os lugares. Todas as igrejas que adoram se isolar e dizer que só elas é o céu. Não. Para de aprisionar as ovelhas. Elas vão sair todas. Escuta a ovelha, para de se prender a isso. Para com isso. Não se negue ao aprendizado, ao chamado do Espírito Santo quando te chamar aí, que eu sei que está te chamando. Não se negue. Mesmo que você tenha que enfrentar toda a sua família. Que em muitos casos acontece. Por exemplo, testemunha de Jeová, né? E se você é um cristão, uma coisa que você não vai desprezar é a sua filha, seu filho, sua família. Você não vai fazer isso. Ouviu? Se sua filha ou seu filho decidir sair da sua denominação e ir para outra, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque ele não está indo para as drogas, não. Ele não está indo para ser satanista, para a mão do diabo, não. Ele está indo para o corpo de Cristo também, que também faz parte. Então não se negue. Por exemplo, que eu já andei vendo por aí, jovens católicos que eram protestantes e aí vão virar católicos porque o seu cônjuge é católico e ele decide acompanhar lá. Aí a mãe e o pai não vai no casamento. Que tipo de cristão é tu? Você não é um cristão, não. O nome disso é que você está aqui, em Timóteo. Você é um irreconciliável. Você vá lá, agradeça e dê as suas mãos no céu. Senhor, obrigado que a minha filha achou um jovem abençoado, que meu filho achou uma jovem abençoada.
Agradeça e vá no casamento e ainda o ajude financeiramente, se possível. Ouviu? Você também fala o inverso. Dos que é protestante, dos que é católico e que um dos filhos resolveu virar protestante. É o corpo. Não importa. Agradeça e levante suas mãos para o céu. Aleluia. O meu filho, a minha filha resolveram se ajuntar com uma pessoa. Se ajuntar não, né? Casar com uma pessoa também filha de Deus. E levante suas mãos para o céu. Aleluia, obrigado, Senhor. E tá do mesmo jeito. Vá ao casamento, ajude no casamento, se financeiramente, faça aquilo que é necessário. Isso eu estou falando, é claro, no âmbito cristão aqui, tá? Mas, claro, que no âmbito de, por exemplo, seu filho acabou sendo de outra opção sexual, coisa assim, não negue esse filho, pelo amor de Deus, não é para tanto. Entende? Trate como normal. Não despreze de maneira alguma. Porque essa não é uma atitude cristã de jeito nenhum. Tá? Mas é claro que eu estou falando aqui relacionado ao âmbito cristão. Mas sim, convém dizer isso também. Não sejamos irreconciliáveis. E o caráter de irreconciliável é que eu sou o Senhor da verdade e ninguém mais pode me tocar, mas eu não concordo. Não concordar, todo mundo vai ter uma discórdia de alguma coisa. Agora, o que você não pode é desprezar. Porque isso não é atitude cristã. Ok? E é isso, meus irmãos. Deus os abençoe. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!